Advogado. Senhora, pode informar e soletrar seu nome completo, por favor? Claro, Diana Friday, Ainea Ferry. E qual é a sua ocupação atualmente? Estou aposentada. O que você fazia antes de se aposentar? Eu era cozinheiro. Certo. E onde você mora? Eu moro em Juneau, Wisconsin. E há quanto tempo você mora em Juneau, Wisconsin? Juneau, estamos aqui há 15 anos. Antes disso, moramos em Reidsville por 18 anos. Há quanto tempo mora no condado de Dodge? Provavelmente uns 40 anos. Em algum momento, enquanto você morava no condado de Dodge, você conheceu a Crystal, que na época se chamava Crystal Free? Correto, sim, conheci. Quando você conheceu a Crystal? Isso foi em 1992. Certo, e eu vou te mostrar o item 3. Pode me dizer o que é o item 3? É uma foto da Crystal. E essa é uma foto da Crystal. Pouco antes de ela desaparecer? Sim. E eu apresento o item 3 como prova e peço permissão para mostrá-lo ao júri. Sem objeção, meritíssimo. Salvo. Então você disse que conheceu a Crystal em 1992. Quantos anos ela tinha na época? Ela tinha 5 anos de idade. E como você conheceu a Crystal? Ela se mudou para o parque de trailers em Reidsville, ao lado de amigos. Uma amiga que eu tinha, e eu conheci o pai dela, e nós nos tornamos amigos e começamos a namorar. E nós nos casamos em 1997 e ainda estamos juntos. E qual é o nome do pai dela? O nome do pai dela é Dalefree, D-A-L-E-F-R-E. E ela tem irmãos? Sim, ela tem uma irmã, April Lacoste, e um irmão, Christopher Free. Você sabe soletrar o sobrenome da April? Lacoste. E a April e o Chris são daqui ou moram em outro lugar? Não, eles vivem em Michigan. A April mora em Rapid River, Michigan, e o Christopher mora em Escanaba. Então, em 1997, depois que você se casou, a Crystal morou com você e o Dale em tempo integral ou foi diferente? Sim, houve um período de 1 ano. Eu não me lembro exatamente em que ano foi, mas depois que nos casamos, ela foi morar com a mãe dela no Texas, mas depois voltou para casa e ficou com a gente a partir desse momento. Então, qual é o seu relacionamento com Crystal? Eu era a madrasta dela, eu era a mãe dela. Tive. Então, basicamente, a Crystal era moradora do condado de Dodge a vida toda? Sim. E onde a Crystal estudou? A Crystal estudou em Dodgeville. Certo. E você sabe se ela se formou em Dodgeland? Ela se formou em Dodgeville. Foi um pouco difícil para ela. Crystal tinha algumas dificuldades de aprendizagem, o que tornava as aulas desafiadoras para ela. Mas ela perseverou e se formou com a turma dela, acredito que em 2006. E a Crystal já teve algum emprego em tempo integral? Não. Então, como a Crystal se sustentava? Bem, nós sustentamos a Crystal até ela sair de casa, e então ela pediu o benefício da Previdência Social, eu acredito. Ok, então em algum momento a Crystal se casou com alguém? Ela se casou com o Zach. E qual é o sobrenome do Zach? Rush. E o Sr. Ross, ele está na sala do tribunal? Sim, ele usa camisa branca. E você apontou na direção da mesa dos advogados. Você disse camisa branca.
Não, o de camisa branca com gravata, o careca. Obrigada. E você sabe, talvez não o ano exato, mas aproximadamente há quanto tempo eles se casaram? Acredito que foi por volta de 2016. Na verdade, eu não fiquei muito feliz com esse arranjo. Então, quero voltar a falar sobre a Crystal. Ela começou a receber o benefício da Previdência Social em algum momento, certo? Correto. E ela estava vivendo de forma independente. Ela tinha um orçamento. Sim, Crystal era muito econômica quando se tratava do dinheiro dela. As contas dela estavam pagas e ela guardava dinheiro com todo cuidado. Quero dizer, ela economizava cada centavo. Ela era uma frequentadora assídua de brechós, lojas de segunda mão e vendas de garagem. Ela frequentemente pegava comida na despensa comunitária para suprir suas necessidades. Ela tinha carteira de motorista? Sim, ela tinha. E um veículo e ela possuía um carro. Certo. E em 2024, onde a Crystal estava morando? Em Clyman, Wisconsin. No vilarejo ou no município? Ou na cidade. Você sabe em que rua ela morava? Eu não consigo lembrar o nome, me desculpe. Acho que era só a Main Street. Eu acredito que era só a Main Street. Antes de se casar com Zack, você via Crystal com frequência? Periodicamente nós víamos a Crystal. Ela entrou naquela fase de eu tenho 18 anos e você não pode me dizer o que fazer. Então ainda tínhamos contato com ela, mas ela estava determinada a nos mostrar que podia cuidar de si mesma no mesmo local. Então sempre tivemos contato com Crystal, mas não era necessariamente diário. E como em algum momento ela e Isaac tiveram filhos? Sim, eles tiveram. E quantos filhos ela e Isaac tiveram juntos? Ela e Isaac tiveram 4 filhos. E depois ela teve mais algum filho? Sim, ela teve um filho antes de conhecer Zack. Então, antes dos 26 anos, mais ou menos. E então, em algum momento antes de 2024, você passou a ver a Crystal com menos frequência? Nós passamos por um período em que basicamente estávamos afastados. Ocorreu uma série de incidentes e nós não concordávamos necessariamente com as escolhas da Crystal em relação a isso. E alguns incidentes começaram a acontecer em nossa casa que nós estávamos correlacionando com isso. Esses outros incidentes. Então dissemos para Crystal que até ela colocasse as prioridades em ordem, talvez precisássemos dar um passo atrás. Então, em algum momento no final de 2023, você se reuniu com a Crystal? Sim, nós nos reunimos como família em novembro de 2023 e a Crystal veio para o Natal junto com seus irmãos, tias, tios e avós. E eu faço uma grande reunião de Natal todo ano e a Crystal estava lá. Você soube de algo sobre o estado do casamento dela durante aquela reunião de Natal? Sim. Que ela havia pedido o divórcio de Zack e estava animada para seguir em frente com a vida dela sem ele. E onde ela estava morando então no final de 2023? Em 2023, ela estava morando na casa dela em Clyman. Antes disso, essa era a casa do casal? Sim. Em algum momento você ficou sabendo que ela estava planejando se mudar daquela casa? Sim, nós conversamos sobre isso com ela.
Devido às dificuldades de aprendizagem da Crystal, às vezes ela não compreendia bem as coisas. Então ela tinha a impressão de que ficaria com a casa depois do divórcio. E nós tivemos que conversar com ela e, na verdade, explicamos para ela como é a lei de divórcio em Wisconsin. E que a casa teria que ser vendida ou ela teria que pagar a parte do Zach pela casa se quisesse ficar com ela. E então também orientamos ela a conversar com o advogado dela sobre isso, para que ele pudesse ajudá-la a entender. Isso era o que precisava acontecer, o que ia acontecer, o que aconteceria. E então, você ajudou ela a encontrar outra opção de moradia? Eu ajudei ela nisso. Eu disse para ela, por causa das deficiências dela, que ela deveria ir para o condado de Dodge e que lá havia pessoas que poderiam ajudá-la a encontrar moradia subsidiada ou algo nesse sentido, algum tipo de moradia para pessoas com deficiência. E ela fez isso. E você entendeu que ela iria se mudar para uma moradia subsidiada? Sim, ela realmente foi lá, falou com eles e preencheu toda a papelada. E eles já tinham tudo pronto para ela se mudar para um apartamento subsidiado em Lowell, Wisconsin. E você sabe para que data estava marcada a mudança dela para esse imóvel? 1º de julho de 2024. E você e o pai dela, Dale, estavam ajudando ela de alguma forma a mudar as coisas dela? Sim, estávamos. Na verdade, ela alugou um espaço de armazenamento no Muzi Lockers na 26 com a 33. Quando eles se separaram legalmente, Zachariah foi obrigado a retirar seus pertences da casa e ele nunca fez isso. Então ela ficou preocupada porque todas as coisas dele estavam lá. Então dissemos a ela que, se fosse mais fácil para ela, deveria alugar esse espaço de armazenamento, colocar apenas os pertences dela lá e deixar tudo do Zach na casa. E então nós a ajudaríamos a mudar do espaço de armazenamento para o novo apartamento dela. Com relação à casa, você já fez algo com ela para ajudá-la a entender sobre a propriedade e em nome de quem está o registro do imóvel? Sim. Perto do final de... Bem, começo de maio, acredito que foi isso, e final de março, começo de maio. Mary Roche contratou um advogado na tentativa de expulsar Crystal da casa, alegando que ela era a proprietária do imóvel. Objeção, meritíssimo. Peço para retirar dos autos. Falta de fundamento. Então, tudo que eu... Relevância. Vou reformular a pergunta. Certo. Pedidos concedidos. Está resolvido. E vou fazer uma pergunta mais direta. Você levou a Crystal a um cartório de registro de imóveis para ajudar? Sim. E a Crystal era a única pessoa na escritura da casa? Sim. Havia mais alguém assinando o financiamento da casa? Havia mais alguém assinando o financiamento. E quem era essa pessoa? Mary. Mary Rush, Scott Rush. Então, agora seguindo em frente. Para junho. Então, isso, e me desculpe, você tratou desse registro de propriedade Teria sido em maio. de 2024, correto? Sim. E isso foi antes ou depois de ela saber sobre a moradia para pessoas de baixa renda? Mais ou menos na mesma época, deve ter sido cerca de uma semana antes. Primeiro, nós provamos para ela que a casa estava registrada no nome dela e então explicamos que a casa teria que ser vendida. E orientamos ela a falar com o advogado dela e então ela foi. E depois que conversou com o advogado, sabe, só para ter certeza de que o que estávamos dizendo era verdade. Depois ela veio conversar com a gente sobre encontrar moradia e nós a orientamos a procurar o condado de Dodge. Assim poderiam ajudá-la a encontrar a moradia subsidiada de que precisava.
Você está ciente de alguma medida que tenha sido tomada para colocar a casa da Clima na Main Street à venda? Ainda não estava anunciada para venda, mas ela sabia que teria que ser, só que ela iria se mudar da casa primeiro. Certo, e no momento em que isso estava acontecendo, havia mais alguém morando na casa com ela? Sim, a mãe biológica dela, Brenda Costa. Você sabe soletrar o sobrenome dela? Costa Costa. Agora eu quero meio que avançar para junho de 2024 e vou mostrar a você, se for possível, o item 1. Não tenho certeza. Será que deixei lá em cima comigo? Só restam 2. Eu só tenho a foto. Ela está na tela também, mas tem uma cópia impressa para você. Então, em junho de 2024, você viu a Crystal em algum momento? Sim, eu vi. E quando você a viu... Quando foi a última vez que você a viu, mais ou menos? Se você conseguir se lembrar... Na quinta-feira, 6 de junho. Certo. E qual foi a natureza da sua interação? Por que você a viu naquele dia? Se você conseguir se lembrar... Ela veio até a casa, ela só passou por aqui, o que ela estava fazendo com bastante frequência naquela época. Ela parava para pegar caixas com a gente. Ou, sabe, se ela tinha alguma dúvida, ou ela só passava para me avisar, para nos contar o que estava acontecendo no mundo dela. Ela estava no processo de empacotar as coisas e ela tinha... conversou com a gente sobre talvez ir visitar a irmã e o irmão dela lá em Michigan. E nós meio que não queríamos dizer para Crystal o que fazer. Então só tivemos uma conversa do tipo, você acha que tem tempo para fazer todas essas coisas diferentes? Porque ela tinha falado sobre acampar, tinha comentado sobre visitar April e sobre a arrumação que ela precisava terminar. E nós percebemos, trabalhando e conversando com ela, que era mais fácil deixá-la tomar a própria decisão. E apenas dissemos, você acha que tem tempo suficiente para fazer todas essas coisas? Ela pensou por um segundo e disse, bem, provavelmente eu não tenho tempo para ir ver a April. Porque quando ela ia lá, ela podia ficar mais tempo, sabe? Ela não tinha... Se ela achasse que ia ficar 2 dias, podia ficar 5. Entendeu? E eu só não queria que ela ficasse sem tempo para terminar de arrumar as coisas e tal. Qual era o estado de espírito dela? Ela estava tão feliz. Dali e eu, na verdade, conversamos depois que ela saiu, porque antes disso... Do Natal até aquele dia, ela estava assustada, ela estava preocupada, ela estava... O jeito dela estava muito... Ela estava muito ansiosa, sempre olhando por cima do ombro e assustada. Mas naquele dia em particular, ela veio e estava simplesmente animada. Ela estava animada com o divórcio. Ela estava animada com a mudança. Ela estava animada para recomeçar a vida e ser quem controla a própria vida. E isso nos deixou felizes, nos deixou muito felizes vê-la assim, porque ela tinha ficado tão angustiada por tanto tempo antes disso. E então, depois do dia 6 de junho, você e Dale foram a algum lugar? Nós partimos para nossa propriedade no dia 14 de junho. Nós conversamos com Crystal quando ela estava lá. Parte do motivo pelo qual ela parou foi para perguntar se estaríamos em casa no Dia dos Pais, para que ela pudesse vir e trazer as coisas do papai. E nós dissemos a ela que iríamos sair na sexta-feira, dia 14, e que ficaríamos fora até o dia 23,
Mas, como sempre, estamos com nossos celulares. Se precisar falar com a gente, é só ligar. E você sabe, podemos estar do lado de fora. Mas eu entrava em casa e conferia meu celular várias vezes se eu estivesse do lado de fora fazendo outras coisas. Então, entre o dia 6 e o dia 14, você não teve nenhum contato com ela, certo? Não? E isso era necessariamente incomum? Não, e especialmente considerando a lista enorme de coisas que ela queria resolver. Sabe, ela estava falando, ela falou sobre acampar com uma amiga no fim de semana do dia 8. Certo, então você voltou da sua viagem para sua propriedade no dia 23. Nós voltamos de lá no dia 23, sim. E sem entrar muito no que outras pessoas disseram quando você voltou no dia 23, você estava preocupada com o paradeiro da Crystal? Bem, na verdade, recebemos uma ligação da irmã da Crystal, April, no dia 20, perguntando se tínhamos falado com ela. E eu disse que não tínhamos, mas expliquei tudo para April sobre as coisas que a Crystal, sabe, estava enfrentando. Então, não estávamos muito preocupados porque, novamente, não conversávamos todos os dias. Podia passar alguns dias na semana sem contato. Dependia do que ela estava fazendo. E a April comentou que não tinha falado com a Crystal desde então. Desde o dia 11 e que uma amiga também não tinha falado com ela. Ela disse que era uma amiga de Wapon. Eu não sabia quem era essa pessoa. Então eu disse, apenas instruí ela a continuar tentando entrar em contato com ela e que nós também tentaríamos entrar em contato com ela. E nós voltaríamos no dia 23, estávamos com nosso sogro nessa viagem. Então nós o deixamos em Watertown, onde ele mora. E então voltamos para Clyman e paramos na casa dela. Eu fiquei no carro. Eu não tenho um bom relacionamento com Brenda e é mais fácil se eu simplesmente ficar de fora. Então Dale entrou na casa e conversou com Brenda e ela contou para ele. Direção aqui. Desculpe. Ele entrou na casa e falou com ela. Então ele saiu da casa e olhou para a garagem. E o veículo da Crystal estava na garagem. E então ele entrou no carro e me contou o que Brenda tinha dito a ele. E nós fomos para casa em Juneau. Quando chegamos em casa, liguei para April e perguntei, você já conseguiu falar com ela? E ela disse, não. E de novo ela repetiu que nem ela, nem a amiga dela de Wapon tinham falado com ela. E eu só perguntei, quem é essa amiga? Eu não sei de quem você está falando. E então ela disse, Robin. E assim que ela disse esse nome, meu coração foi parar no estômago. Porque sabia que algo estava errado. Porque eu sabia que ela falava com Robin todos os dias. E depois o que você fez? Desliguei na cara da April. Falei que precisava ir e chamar a polícia. Algo está muito errado. E eu liguei para o 911, falei com a moça que atendeu o telefone, expliquei a situação e desliguei com ela. E logo depois recebi uma ligação de um policial e expliquei a situação para ele, passei as informações das pessoas e tudo mais. E ele foi fazer a investigação dele. E ele ligou mais tarde naquela noite e disse que não achava que poderia registrá-la como desaparecida devido às declarações feitas por Brenda e por Zach Roche. E eu basicamente surtei com um policial, porque havia muitos motivos. Havia muitos casos de coisas que me deixaram preocupado. E eu insisti com ele que precisava que ele fizesse as devidas diligências e verificasse os registros e outras coisas.
E porque eu não podia aceitar isso, ele nem sequer podia registrá-la como uma pessoa desaparecida. E então a ligação terminou com ele. Passei quase a noite toda sem dormir. E de manhã cedo, acredito que por volta das 7 horas, recebi uma ligação dele. Novamente dizendo que ele tinha feito as devidas diligências e que as coisas que ele descobriu estavam basicamente além da alçada Dell e que tudo o que ele tinha falado com o sargento dele. Ele ligou para o sargento dele. Ele me contou por volta das 4 da manhã e eles decidiram entregar tudo para os detetives e que um detetive entraria em contato conosco depois disso. Certo. Então os detetives realmente entraram em contato com você? Sim, depois os detetives nos contataram ainda naquela manhã. Eu não tenho mais nada para o interrogatório direto. Contra-interrogatório. Obrigado, meritíssimo. Só um momento.